sino da velha igreja holandesa soou meia-noite, mas o som não era de redenção. Era um martelo batendo no silêncio da noite, chamando para a caçada. Pois na sombra mais profunda de Sleepy Hollow, algo imemorial e faminto galopa. Ele não procura um caminho, mas sim a cabeça que perdeu em um campo de batalha há séculos. E se você ouvir, se ouvir o trote de seu corcel funesto, saiba, você será o próximo a pagar o preço do seu vazio. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Sleepy Hollow, ou o Vale Adormecido, era um purgatório bucólico, um lugar estranhamente isolado do tempo e do mundo exterior, como se pairasse sob uma maldição ancestral. Localizada nas margens brumosas do rio Hudson, esta pequena e esquecida vila de colonos holandeses vivia sob o peso esmagador de uma letargia espectral. Não era apenas o sono que dominava o lugar. Era uma melancolia perpétua, uma névoa espessa de superstição que filtrava até a luz do sol. O próprio ar parecia estagnado e pesado, carregado de sussurros de fantasmas e a promessa de agouros funestos que se materializavam no crepúsculo. Os descendentes dos primeiros colonos eram um povo pacífico, sim, mas a paz deles era superficial. Sob ela, jazia uma suscetibilidade profunda ao sobrenatural, quase uma resignação sombria. Eles sabiam que não estavam sozinhos. A verdade inegável era que a região era assombrada por um fantasma singular, a figura mais temida de todo o folclore americano. Um espectro tão real para eles quanto as árvores retorcidas da floresta. O Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda macabra narrava que ele era o espectro irrequieto de um feroz mercenário hessiano, um soldado germânico a serviço dos ingleses que, durante uma batalha selvagem da Guerra da Independência, encontrou um fim grotesco e violento. Próximo à velha igreja holandesa, uma bala de canhão disparada pelas linhas americanas ceifou-lhe a vida, arrancando-lhe a cabeça de forma brutal. Ele jazia enterrado em terras profanas, mas o solo jamais lhe trouxe paz. A cada noite, pontualmente, e especialmente nas escuras e geladas noites de outono, o terror ressurgido se levantava de sua sepultura. Montado em seu corcel negro como piche, um animal tão espectral quanto seu cavaleiro, ele galopava com a força e a fúria de um vendaval enfurecido. Não era um passeio, mas uma cavalgada de desespero, reencenando a rota de sua morte em uma busca incessante e vã pela cabeça que o canhão lhe roubara. Seu capacete era apenas um vão de escuridão, e o ruído de seu cavalo era um troar demoníaco que abalava a terra. O terror puro que emanava desta presença era tão palpável que podia-se cortá-lo com uma faca no ar noturno. A área ao redor da velha ponte de madeira, o ponto de caçada favorito do cavaleiro, e o local onde ele desaparecia supostamente forçado a se retirar ao soar do primeiro raio de luz, era um lugar completamente interdito após o pôr do sol. A superstição local elevava a ponte à categoria de portal, uma fronteira entre o mundo dos vivos e a dimensão da caçada. Este medo não se dissipava com a chegada do sol. Ele se infiltrava no solo úmido, misturava-se com as águas correntes dos riachos e, o mais perigoso de tudo, contaminava a mente de cada morador. Criava-se um clima de vigília crônica, um suspense sádico, como se a própria morte estivesse sempre no horizonte, apenas esperando o sinal da meia-noite para iniciar sua colheita. Esta, de fato, não era uma simples história para assustar crianças. Era o cerne envenenado da identidade sombria do Vale Adormecido, uma maldição histórica que não pedia vítimas, mas as reclamava geração após geração. O cavaleiro era mais do que um fantasma. Era a personificação do horror da guerra que nunca terminava para Sleepy Hollow. Neste cenário de assombro crônico, onde o terror pairava como a névoa fria do pântano, surge Ichabod Crane.
um forasteiro desengonçado e patético, vindo das rígidas terras de Connecticut. Ele havia sido contratado para cumprir o ofício ingrato de mestre-escola de Sleepy Hollow. Crane era, em sua aparência frágil e alongada, a antítese cômica e trágica do poderoso e sombrio cavaleiro. Sua figura era quase esquelética, absurdamente alto e magro, com ombros estreitos, braços e pernas que pareciam apêndices secos e desnecessários. Sua pequena cabeça, plana no topo, repousava em um pescoço desproporcionalmente longo, dando-lhe a aparência de um catavento quebrado em movimento, ou, de forma mais funesta, uma ave de rapina faminta e permanentemente assustada. A vida de Ichabod era de privação. Seu salário era miserável, e ele era forçado a viver de favor, girando semanalmente entre as casas dos pais de seus alunos, carregando todos os seus parcos pertences em um lenço amarrado. Essa vida nômade e desgraçada só aprofundava sua carência e sua ganância oculta. Ele possuía um apetite voraz que ia além da sua gula física, focada em duas obsessões: comida e histórias de fantasmas. Seu fascínio pelo macabro era mórbido e destrutivo. Ele se deleitava com os contos mais horrendos que os moradores mais velhos lhe confiavam ao calor da lareira, principalmente nas longas e vazias noites de inverno. Ouvir sobre aparições, enterros profanados e, claro, a cavalgada noturna do Hessian sem cabeça era um prazer doentio para ele. Contudo, essas histórias não o fortaleciam. Elas o dilaceravam, deixando-o em um estado perpétuo de pânico e nervosismo exacerbado. Ao caminhar para casa após o anoitecer, sua imaginação doentia assumia o controle. Ichabod transformava cada sombra alongada pelo luar, cada farfalhar de folhagens secas e cada ruído noturno inocente na aproximação inconfundível do temível cavaleiro. O lamento de um animal selvagem era o grito de um espectro. O galho que se quebrava era o trote do corcel. Sua mente, já superaquecida pela solidão e pelos contos fúnebres, tornava-se uma prisão claustrofóbica, povoada por demônios e espectros sedentos. Sua existência era uma dança patética e arriscada. Ele buscava o prazer mórbido das lendas que o aterrorizavam, apenas para ser consumido pelo terror real que elas geravam em sua alma covarde. Ichabod Crane ansiava desesperadamente por riqueza e segurança, mas vivia, ironicamente, em um estado de vulnerabilidade constante e máxima superstição. Essa fraqueza psicológica era, na verdade, sua maior maldição. Seu medo era mais do que uma simples fraqueza humana. Era uma isca psíquica, um odor de pânico que pairava sobre Sleepy Hollow, atraindo e convidando a atenção faminta de tudo o que havia de mais sombrio e espectral no vale para vir e reclamá-lo. Ele era o oposto do cavaleiro, mas, de uma forma terrível, estava destinado a se encontrar com ele. O destino funesto de Ichabod Crane e a ignomínia de sua eventual desgraça estava intrinsecamente ligado à etérea, mas muito tangível, figura de Katrina Van Tassel. Ela não era apenas a garota mais bonita de Sleepy Hollow, era a única filha de Balthus Van Tassel, o mais rico e próspero dos fazendeiros holandeses, e, portanto, a herdeira de uma vasta e cobiçada propriedade. Katrina era jovem, sim, e deslumbrante, com formas arredondadas e saudáveis que pareciam refletir a opulência de sua casa. Vestia-se com um toque de coqueteria astuta, que a fazia parecer a única flor vibrante em meio à melancolia do vale, e seu charme cativava, e ao mesmo tempo frustrava todos os jovens solteiros da vila. Mas o que realmente incendiou a alma faminta de Ichabod não foi apenas a beleza superficial da moça, mas a promessa monumental de fartura e luxo que a acompanhava. Quando o professor contemplacionista olhava para a vasta e bem cuidada propriedade dos Van Tassel, ele não via apenas um lar aconchegante. Ele visualizava um verdadeiro reino gastronômico e uma fortaleza de segurança financeira. Sua imaginação, sempre ativa, pintava cenas de opulência indescritível. Ele se via finalmente como o senhor daquelas terras férteis, rodeado por pilhas de tortas fumegantes, aves assadas
e o conforto imperturbável que o libertaria de sua vida miserável, de ter que dormir em esteiras e viver de esmolas disfarçadas de hospitalidade. Se o cavaleiro sem cabeça era a lenda que ditava o medo em Sleepy Hollow, a ganância insaciável era a força real, terrena e perigosa que movia Ichabod Crane. Essa obsessão por Katrina e sua fortuna o colocou em uma rota de colisão inevitável com o principal e mais poderoso pretendente da moça, Brom Van Brunt, conhecido por todos como Brom Bones. Brom era o completo oposto de Ichabod. Forte, viril, atlético, corajoso até a imprudência, e o líder natural de uma gangue de brincalhões e jovens encrenqueiros da vila. Ele era o verdadeiro leão de Sleepy Hollow, acostumado a impor sua vontade e a ter o caminho livre em todas as suas conquistas, inclusive amorosas. A rivalidade que se seguiu não era uma mera e inocente disputa romântica. Era um conflito de vida ou morte disfarçado de cortejo, onde o prêmio não era apenas o coração de Katrina, mas sua fortuna, a sobrevivência social e a dignidade do vencedor. Ichabod, astuto e dissimulado, tentava usar sua eloquência intelectual e seus conhecimentos de canto para impressionar a jovem, mas Brom Bones era um inimigo muito mais perigoso. O valentão não lutava apenas com a força, mas com a arma mais potente do vale, a superstição e o medo. Brom sabia que a mente fraca de Ichabod era seu ponto mais vulnerável, e ele começou a usar a própria reputação sobrenatural de Sleepy Hollow como sua tática mais nefasta para afastar o forasteiro. O palco estava montado para um drama sombrio, onde a linha entre a trapaça humana e a intervenção espectral seria terrivelmente borrada. A chegada do professor forasteiro e esquelético, Ichabod Crane, representou uma afronta intolerável e uma ameaça real que perturbou profundamente o domínio inconteste de Brom Bones. O valentão, acostumado a impor sua vontade pela intimidação e a afastar rivais com um simples olhar ou um grunhido, viu no professor um adversário mais persistente, irritante e, sobretudo, maleável do que esperava. Brom tentou inicialmente a via da força bruta e dos desafios diretos para humilhar Ichabod em público, mas logo percebeu que o mestre-escola era demasiado covarde para aceitar um confronto físico e demasiado escorregadio e dissimulado para ser pego em flagrante sem parecer a vítima inocente. Foi então que o Brutamontes recorreu à arma mais eficaz e perversa que se podia empunhar em Sleepy Hollow: o terror psicológico alimentado pelo medo e pela superstição endêmica do vale. Brom Bones começou a atormentar Ichabod com uma série de travessuras cruéis e engenhosas, todas meticulosamente orquestradas para envolver o espectro mais temido da região. O terror era sua tela, e a mente de Ichabod, sua vítima. A perseguição era implacável. Ele entupia sorrateiramente a chaminé da pequena escola, enchendo o ambiente com fumaça e desconforto, tornando o trabalho do professor uma agonia respiratória. Ele impedia a entrada de fumaça nas casas dos anfitriões de Crane, sugerindo que o mal o seguia para onde fosse. Mais cruelmente, ele ensinou hábitos irritantes ao cavalo emprestado por Ichabod, o velho e desgrenhado Pólvora, fazendo o animal empacar, corcovear e relinchar nos momentos mais inoportunos, transformando cada jornada do professor em um inferno ambulante e humilhante. Contudo, o golpe de mestre da malevolência de Brom era a campanha para alimentar a imaginação paranoica de Ichabod. Ele espalhava boatos sinistros, imitava ruídos fantasmagóricos no meio da noite perto da casa do professor e plantava objetos que se assemelhavam a presságios funestos, tudo com o objetivo de evocar o pavor do cavaleiro sem cabeça. Nas reuniões sociais, Brom aumentava o terror em cada história contada sobre o espectro, caprichando nos detalhes sangrentos e nas descrições de perseguição, garantindo que Ichabod voltasse para casa tremendo de medo, transformando o caminho de volta em uma tortura psicológica diária e previsível. O que Brom, em seu prazer sádico e humano, não conseguia perceber
ou talvez percebia e pouco se importava, é que ele estava brincando perigosamente com forças que ele não compreendia. Ao usar a lenda do cavaleiro como ferramenta, ele estava despertando e dando poder não apenas ao medo humano de Ichabod, mas talvez às próprias entidades espectrais que habitavam o Vale Adormecido. A linha entre a brincadeira vulgar e a invocação profana do mal se tornava cada vez mais tênue, preparando de forma terrível e sombria o palco para a noite fatídica em que a lenda ancestral se tornaria uma realidade pavorosa e irrefutável para o supersticioso Ichabod Crane. O ponto culminante da ambição insaciável e do medo crônico de Ichabod Crane chegou na forma do convite para a grande festa na propriedade dos Van Tassel. Era a celebração da colheita de outono, um evento que resplandecia como um farol de riqueza e fartura, em meio à escuridão soturna de Sleepy Hollow. A visão da farta mesa de Balthus Van Tassel era, para Ichabod, uma epifania. Estava repleta de iguarias que pareciam ter sido materializadas diretamente de um sonho guloso. Tortas doces de abóbora e maçã, carnes assadas que escorriam gordura, bolos de creme e frutas da estação, tudo organizado em uma exibição de opulência quase obscena. Ichabod se apresentou no baile montado no seu cavalo emprestado, o Pólvora, uma figura que era ao mesmo tempo ridícula e patética, mas que irradiava uma esperança desesperada e uma ganância febril. A festa era inicialmente um turbilhão de alegria ruidosa e música vibrante, onde os colonos holandeses se entregavam à dança. Ichabod, apesar de sua desajeitada e esquelética dança, que o fazia parecer um fantoche cujas cordas haviam se emaranhado, estava no ápice de uma felicidade ilusória. Ele flutuava entre as mesas de comida e a presença de Katrina, imaginando-se já o mestre de todas aquelas riquezas e o senhor de toda aquela fartura gastronômica. Contudo, à medida que a noite avançava, o álcool circulava e os convidados mais moderados se retiravam. O tom da festa mudou drasticamente. A música se tornou mais baixa, e uma atmosfera densa e sombria começou a se instalar. Os homens mais velhos e Brom Bones se reuniram na varanda dos fundos, sob a escuridão crescente da noite outonal, e inevitavelmente começaram a trocar histórias de fantasmas. Era um ritual sombrio, onde a vaidade e o medo competiam pelo protagonismo. A cada conto macabro proferido em voz baixa, o ar ao redor ficava mais denso e pesado, e o medo de Ichabod, embora ele tentasse disfarçar sua palidez com forçadas baforadas de ar, crescia exponencialmente. O foco principal da conversa desviou-se para a lenda mais temida, o Cavaleiro Sem Cabeça. As histórias eram contadas com detalhes arrepiantes. O som inconfundível do galope demoníaco em noites de nevoeiro, o brilho funesto e quase espectral de sua capa esvoaçando, e o relato vívido de um morador local que havia se deparado com o espectro sendo perseguido numa corrida de terror, até a ponte salvando-se por um milagre. Brom Bones, em seu momento de glória, dominou a conversa, vangloriando-se de seu próprio encontro audacioso com o cavaleiro. Ele afirmava ter vencido uma corrida contra o fantasma e que o espectro havia desaparecido em um clarão ao cruzar a velha ponte. As histórias de Brom eram projetadas para assustar, mas também para demonstrar sua própria coragem. No entanto, para a mente hipersensível de Ichabod, as narrativas de Brom e dos outros moradores plantaram sementes de horror puro e paralisante. Ele compreendeu, com um arrepio gélido na espinha, que a ponte, que ele seria forçado a atravessar para retornar à sua moradia temporária, não era um mero limite geográfico ou um ponto de segurança. Era, na verdade, o epicentro da maldição de Sleepy Hollow, o local exato onde o espectro se manifestava com sua maior ferocidade e poder de caça. A festa havia se transformado em uma macabra preparação para a tragédia que o aguardava no caminho para casa. A fugaz felicidade de Ichabod, um prazer superficial alimentado pela gula e pela esperança voraz de casamento, desmoronou em uma ruína fria logo após o baile.
Ele conseguiu enfim o momento a sós que tanto almejava com Katrina. Mas em vez do sucesso triunfal que sua ambição previa, ele recebeu uma fria, cortante rejeição. Ou, no mínimo, um desinteresse tão evidente e esmagador que pulverizou todas as suas pretensões de riqueza. A herança Van Tassel estava fora de seu alcance. Seu sonho de conforto e status tinha virado cinzas. Deixando a fazenda, o professor estava em um estado de espírito sombrio e desolado. Sua ganância e ambição tinham sido brutalmente frustradas, e o excesso de comida da festa agora lhe pesava no estômago como um chumbo frio. O Vale Adormecido, que antes era apenas assustador em teoria, de repente se tornou hostil, malévolo e pessoal. A noite parecia mais negra, mais densa e mais silenciosa do que em qualquer outra ocasião, como se o próprio ar estivesse conspirando contra ele. A cada passo, a paranoia de Ichabod se acentuava. Cada arbusto retorcido, cada tronco de árvore parecia se transformar em um espectro à espreita, aguardando o momento de saltar sobre o forasteiro que ousara perturbar o equilíbrio sombrio do vale. O caminho de volta era uma rota predeterminada para o terror, levando-o através dos lugares mais infames e assombrados de Sleepy Hollow. Ele passou pela colossal e aterrorizante grande árvore, um velho carvalho gigantesco, que, segundo a lenda mais negra, não era apenas um ponto de referência, mas o ponto de encontro de fantasmas e almas condenadas. Seu coração batia no peito como um tambor frenético e desafinado, um ritmo que parecia chamar atenção para seu medo. O vento, ao passar pelos ramos secos, não soprava. Uivava como um lamento fúnebre, um coro de vozes não humanas. Ichabod chicoteava e apressava seu cavalo, Gunpowder, mas o animal, magro e assustado como seu mestre, parecia apenas tropeçar, relinchar de medo e se recusar a seguir em linha reta. O pavor atingiu seu pico eletrizante quando eles chegaram a um trecho sombrio e lamacento, perto de um riacho, e Ichabod ouviu, distintamente, o som inconfundível do galope de um cavalo. Não era o trote cadenciado de um cavaleiro vivo. Era um tropeçar pesado, irregular e implacável, como se as ferraduras batessem no próprio ritmo da morte. Ichabod sentiu o sangue gelar e endurecer nas veias. A curiosidade mórbida misturada ao terror o forçou a olhar para trás. E então, ele viu. No meio da escuridão opaca, uma forma monstruosa se aproximava em uma velocidade impossível. Era um cavaleiro de estatura imensa, montado em um corcel negro e poderoso que parecia engolir a luz. Mas o detalhe que paralisou o medo de Ichabod, tirando-lhe todo o ar e qualquer vestígio de sanidade, foi a visão de que o cavaleiro não possuía cabeça. Em seu ombro, a capa flutuava vazia, e o que deveria ser um rosto era apenas a escuridão abissal da noite. O espectro estava ali, e ele estava caçando. O pânico total se abateu sobre Ichabod Crane, consumindo sua sanidade e transformando sua fuga em um ato puro de desespero instintivo. Ele chicoteou o pobre Pólvora com a fúria e o frenesi de um homem fugindo, não de um inimigo, mas da própria perdição eterna. O cavaleiro sem cabeça o perseguiu com uma velocidade sobrenatural, seu corcel negro galopando com a cadência de um pesadelo. O som aterrorizante do trote implacável do espectro ecoava o batimento cardíaco frenético e acelerado do professor, transformando a noite em uma sinfonia de horror. No meio do terror, Ichabod lembrou-se do último vestígio de esperança contido na lenda. Se ele pudesse atravessar a ponte perto da igreja antiga, o espectro, que era restrito à área do cemitério, deveria desaparecer. A ponte se tornou sua única e desesperada esperança de salvação. Ele gritava, rezava e chicoteava o Pólvora, incentivando o cavalo a correr mais rápido, a desafiar a própria morte. Os músculos do professor e do animal estavam no limite, em um esforço final para alcançar a segurança. Ao alcançar a temida ponte de madeira, um marco conhecido por ser o portal de manifestação do espectro, com o cavaleiro a apenas alguns metros de distância, seu hálito frio e espectral quase alcançando suas costas,
Ichabod fez um último esforço insano, e o pólvora saltou para o outro lado da tábua. O professor olhou para trás com um suspiro gélido de alívio momentâneo. Ele havia cruzado o limite. A lenda, a lei não escrita do vale, dizia que o fantasma não podia ir além. Mas o cavaleiro, ao invés de se desmaterializar em uma nuvem de fumaça sulfurosa, fez algo inesperado e infinitamente mais aterrorizante. Ele ergueu-se nos estribos. Com uma força assustadora e um movimento seco, rápido e decisivo, a figura espectral lançou o que segurava em direção a Ichabod. Não era uma cabeça de verdade, mas sim uma abóbora esmagada e deformada. Mas na visão aterrorizada e desequilibrada de Ichabod, era o crânio esmagado do próprio cavaleiro Hessiano. O projétil acertou sua cabeça esguia com uma violência brutal e esmagadora. O impacto foi catastrófico. Ichabod Crane foi arremessado de seu cavalo, caindo pesadamente na escuridão e na lama fria do chão. Seu grito de terror e dor foi abafado imediatamente pelo guincho selvagem e relinchar do pólvora, que fugiu descontroladamente na noite, deixando seu mestre para trás. O amanhecer trouxe consigo a ambiguidade sinistra que sempre pairava sobre Sleepy Hollow. Apenas o pólvora foi encontrado, pastando inocentemente perto do portão da fazenda Van Tassel. Próximo à ponte amaldiçoada, os moradores descobriram apenas o chapéu de feltro de Ichabod, amassado no chão, e ao lado dele, os restos de uma abóbora quebrada em pedaços. Ichabod Crane havia desaparecido sem deixar vestígios. Nunca mais foi visto em Sleepy Hollow. E na vila, o murmúrio se tornou uma certeza sussurrada. O cavaleiro sem cabeça, finalmente, havia encontrado uma cabeça nova para levar em sua cavalgada noturna, e o fantasma de Ichabod se juntou a ele nas sombras que dançavam ao redor do cemitério. Brom Bones, por sua vez, casou-se com Katrina logo em seguida, e ria com uma satisfação peculiar, alta e inoportuna sempre que a história do professor era contada. Um riso que pairava sobre a ambiguidade fria da tragédia, deixando a todos a terrível dúvida. O cavaleiro era um fantasma? Ou o ser humano era capaz de um horror ainda mais calculado? O riso de Brom Bones pode ter sido a última farsa humana, mas a verdade gela sob a ponte. O cavaleiro continua a cavalgar em busca de seu vazio, e a cada outono, a terra sob Sleepy Hollow parece gritar o nome do forasteiro. A abóbora quebrada é apenas a prova de que algo foi roubado. Algo mais profundo que uma cabeça. A alma e a identidade de um homem. Pois na escuridão a lenda não se importa com a explicação, só com a próxima vítima que ousar atravessar. E se você estiver na ponte esta noite e ouvir um trote, não olhe para trás. Corra, ele precisa de um corpo. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.